Canal Bergamo no ar, e hoje vou trazer para vocês aqui o último esportivo nacional disponibilizado à venda aqui no Brasil. Mais um spoiler aqui, esse detalhe no volante. RS significa Racing Spirit aqui na Renault. Mais uma tomada e é um Sandero RS ano 2019. Olha aqui o escape duplo que ele tem. Esse carro é assim, o suprassumo da esportividade dentro da Renault. Ele foi desenvolvido pelos estúdios da Renault Sport. Foi lançado em 2015, no momento em que o Sandero sofreu essa reestilização que deixou ele com linhas mais objetivas e com a bitola traseira mais larga. E essa versão aqui é equipado com motor aspirado 2.0, que tem 150 cavalos. Então dá para ele 29,6 kgfm. É um carro que tem muito torque, ele tem uma carroceria leve. Então esse torque faz proezas aqui no Sandero. É um carro muito bonito. A gente tem que ser cuidadoso de deixar claro que esse aqui é um esportivo estrito sensu e não um esportivado. Porque a Renault lançou umas versões do Sandero, tipo a GT Line, que é equipada com motor 1.0 12 válvulas, mas que é um esportivado, ele tem acessórios esportivos. Esse aqui, o Sandero RS, ele é um esportivo de sangue, puríssimo sangue. Ele tem alguns detalhes exclusivos que eu vou mostrar para vocês aqui. E ele foram produzidas 4.600 unidades do Sandero RS no Brasil, de 2015 a 2021. Quando ele foi lançado, ele custava a partir de R$55 mil em 2015. E quando ele saiu de linha, ele estava em 98 mil, quase 90% de aumento de preço, né? E por isso eu acho que um dos motivos desse carro ter saído de linha é a inaptidão desse motor 2.0 nos testes de emissão de poluentes a partir de 2022. E também do preço ficar um pouco impraticável, né? No sentido de, quando ele foi lançado, ele tinha a proposta de ser um esportivo com preço mais acessível, e na casa de R$100 mil ficava realmente impraticável, né? Mas a Renault caprichou muito aqui nesse carro. Eu vou mostrar em detalhes para vocês. Da linha Renault Dacia, o Sandero é o meu preferido. Inclusive os vídeos de Sandero são os que eu mais tenho visualizações aqui no canal. O Sandero ele foi oferecido aqui no Brasil uma gama de motores, 1.0 8 válvulas, 1.0 12 válvulas, 1.6 8 válvulas, 1.6 16 válvulas, e esse aqui que é o 2.0 16 válvulas. Eu penso que o Sandero ocupou aqui na última década o posto que o Gol ocupava nos anos 90 e 80, até o início dos anos 2000. Eu digo pela variedade de motores, né, que oferecia, e como o mesmo carro atinge um espectro muito variável de consumidores. Esse Sandero RS aqui, ele tem algo a mais do que os demais Sanderos já oferecidos. Ele tem uma suspensão calibrada para ser mais firme e consequentemente ter mais estabilidade nas curvas. Então a gente, quando dirige, não parece acionar a memória que a gente tem dos outros Sanderos que a gente já pegou. As rodas são exclusivas do modelo de Megane europeu, já de fábrica, já pintadas nessa cor preta aqui, né? Eu acho que casa muito bem com essa geração de Sandero. Tem esse spoiler aqui sobre a caixa de rodas, naturalmente já adesivadas aqui do estúdio da Renault Sport. Aqui na porta também tem esse adesivo. Ele está o tempo todo te lembrando que ele é um carro esportivo. O próprio desenho da milha aqui, a grade ficou muito mais agressiva nele. Visualmente você percebe que é um Sandero um pouco mais baixo, mas como o Sandero
ele é concebido como um carro alto, ele não fica um carro que raspa em valetas. Não é um carro que você tem que tomar cuidado quando você passa no quebra-mola, né? É, esse motor aqui rende 150 cavalos. Eu acho que é uma cavalaria excepcional para o tamanho do carro. 29,9 kgfm a 4.000 RPMs. É um carro que pesa 1 tonelada e 161 quilos. Então esse motor assim faz proezas. Ele tem o excelente espaço interno que o deixa com um grande destaque na categoria, porque ele tem 2,59 de entre-eixos, com 4,6 de comprimento. É o melhor da categoria, eu acho. Acho que você pode andar em Onix, você pode andar em HB20, mas ninguém tem esse espaço interno que o Sandero tem. E para começar aqui nos detalhes exclusivos do RS, além dos que eu já destaquei, tem esse repetidor de seta aqui. O espelho é preto, mas é pintado, não é um preto fosco, né? É um preto perolizado. E é internamente que você vê os principais detalhes que tornam essa versão muito exclusiva. Aqui na porta já vem o adesivo aqui do estúdio da Renault Sport, que desenhou o carro, assim como desenhou o Clio RS. Aqui nos pedais tem essa soleira também em aço escovado, bem como a capa do acelerador, freio e embreagem também, com o mesmo material. Esse volante muito charmoso, com controles aqui na alça do volante. Tem esse emblema aqui do RS, esse vermelho casa muito bem com o carro. O painel parece com os demais Sandeiros, apenas tem esse detalhe aqui, que dá uma leve diferenciação. As funções do ar-condicionado, que são digitais. Eu nunca tinha visto um Sandero com ar-condicionado digital. Todos que eu já vi ar-condicionado analógico. Ele tem o controle de tração, de estabilidade, e esse aqui é o botãozinho que é acionado para que o motor ainda trabalhe ainda com um torque ainda mais esportivo. O câmbio, ele é por cabo, ele não é avarão, então quando você faz a troca de marcha, você percebe que é um câmbio muito diferente. É um câmbio de 6 marchas, ele é muito diferente dos câmbios dos Sandeiros que eu já dirigi. Eu já dirigi 1.68, 1.616 e 1.0 16 válvulas. E esse câmbio tem uma tocada única, que você não tem a impressão de que é o mesmo carro, né? Tem essa alavanca aqui com esse revestimento em vermelho. E os bancos da frente aqui são muito bonitos aqui, que tem esse detalhe naturalmente aqui do símbolo do RS, o Racing Spirit aqui no encosto de cabeça. E é um banco em formato de concha que veste o motorista muito bem. Tem regulagem de altura, de profundidade também. Os bancos dianteiros, eles têm esse formato de concha, que são muito bonitos. Os traseiros também tem um detalhe, mas não aparecem com tanta vultuosidade como aqui os dianteiros. O espaço do Sandero é sempre muito bom. Eu adorei esse detalhe aqui em cinza e preto, que fazem o banco dele único. Eu acho que é um acerto esse banco ser desse tecido navalhado, não sei, de couro. Eu não gosto de banco de couro. Tem encosto e, como diz, alça para revista nos dois bancos, isso eu acho muito bom. Ele tem aqui esse aerofólio, que não, a luz de freio permanece aqui integrada, mas tem esse lavamento, essa coisa para lavar o para-brisa aqui. Esse aerofólio casou muito bem aqui com o carro. E aqui esse escapamento duplo com essa saia do para-choque com esses vincos. Ele tem também sensor de estacionamento de fábrica. Realmente é um Sandero muito diferente, né? E quem é entusiasta de carro percebe esses detalhes e fica encantado. Eu pensava que essa sigla RS era, sei lá, alguma coisa de esportivo, mas é Racing Spirit. Eu achei muito espírito de corrida, né? Eu acho que o carro tem essa proposta mesmo. Ele vem de fábrica, calçado com pneus aro 17, 205/45 aro 17. E preenche bem essa caixa de roda aqui, não fica uma coisa muito desproporcional. Isso me impressionou, porque a gente está sempre acostumado com o Sandero com pneus aro 15. Enquanto vier aro 17, eu achava que não ia ficar bom, mas ficou muito bonito.
O carro tem uma esportividade que transpira, né? Muita esportividade. Eu gostei muito. Ainda voltando aqui para o interior, eu queria mostrar para vocês que uma coisa que me impressionou é o fato aqui desse cluster ser muito moderno e apontar a possibilidade de velocidade a apenas 220, né? Olha aqui o ronco do bicho. Porque a gente fica com a impressão que por ser um esportivo deveria ser mais, né? Mas eu acho que ele foi modesto aqui. É possível identificar a câmera de ré aqui, essa central multimídia, que fica acertadamente posicionada na parte central do painel. No que tange a consumo, esse carro faz com gasolina em torno de 8,5. Eu acho que é um consumo apropriado. A gente fica com essa indicação que pode parecer muito por ser um Sandero, porque a gente fica meio que acostumado, né, com aquele consumo de 10, de 9,5, de 11 das outras versões, mas considerando aqui que esse é um motor maior, é um motor 2.0, eu acho ainda assim é muito acertado. Eu percebi agora que tem aqui o timbre aqui da Renault Sport, inclusive aqui no cluster. Deve aparecer mais quando o carro está com o farol ligado à noite, né? Até o formato aqui do RPM, colocando de vermelho a partir dos 6.000 e dos 7.000 giros, sugerindo sempre aí essa estabilidade, eu também gostei bastante. O preço de um carro desse, versão 2018, 2019, 2020, está em cerca de 68 a 80 mil reais. Eu acho que é um preço muito razoável para um esportivo desse porte. Repito, foi o último carro esportivo nacional, né? Então eu acho que é um carro que é um colecionável. Eu acho que daqui a alguns anos ele vai ter o mesmo apelo comercial, naturalmente guardadas as proporções de um Gol GTI. Sobre esse câmbio aqui de 6 marchas, eu acho que ele conversa muito bem com esse motor. É um câmbio muito suave, assim, que você não vê buracos de uma marcha para outra. Então, e essa sexta marcha, você nunca fica com a impressão que você está forçando o motor e de que ele sempre tem um fôlego a mais para oferecer. Isso eu acho muito bom. É um câmbio sem buracos, assim, é um câmbio muito justo. Eu gostei muito. Eu já dirigi o Fluence, que tem esse mesmo motor, e a tocada não é a mesma, né? Eu acho que com esse câmbio de 6 marchas, esse motor fica muito melhor de potência do que com uma outra na configuração do câmbio automático. Isso é fato. É curioso que o Fluence, o Duster, a Scenic já utilizaram esse mesmo motor, mas no caso aqui do Renault RS, eu vou mostrar para vocês, a Renault deu uma calibrada para esse motor ficar bem mais nervoso e bem mais esportivo. O destaque aqui é para esse amortecedor que segura o capô. Então, esse motor aqui, ele ocupa bem aqui o cofre aqui do Sandero. Esse aqui tá muito novinho. Parece que o carro realmente foi muito bem cuidado, embora ele é um carro que tem 4 anos de uso. Para ter essa diferença de potência desse 2.0 aqui, especificamente no Renault RS, no Renault Sandero RS, a fábrica mexeu aqui no coletor de admissão e no escape, colocando tamanhos maiores, né, nessas peças. Isso faz com que esse motor consiga um desempenho muito superior do que quando ele é utilizado nos demais carros. Esse aqui foi o primeiro Sandero a receber controle de estabilidade. Esse câmbio por cabo em vez de varão também foi uma introdução iniciada aqui por esse modelo na linha. Ele tem uma direção elétrica, foi o primeiro Sandero
desde 2015 já contar com essa direção elétrica, que só chegou nos demais modelos da linha muito tempo depois. A injeção foi completamente redesenhada para que esse motor ficasse mais bravo, muito mais esperto. Acho que esse também é o segredo, além dos coletores de admissão maiores, para esse carro ter esse desempenho tão excepcional. E aqui na caixa do filtro de ar tem uma possibilidade de você ajustar o ronco que você quer do motor, porque a graça é você ligar esse carro aqui e ver esse ronco truando assim, que te situa o tempo todo que você está no esportivo. Na verdade, essa caixa de ar ela tem um suspiro que se movimenta, que permite esse ronco muito mais encorpado desse motor aqui. Essa é a diferença, né? Esse motor aqui ainda tem esse sistema de tanquinho com partida a frio, sistema que ficou proibido a partir de 2022, né? Mas ainda assim é um carro assim apaixonante, assim, muito gostoso de dirigir. Eu diria que é um Renault exclusivo, e para quem quer um esportivo para usar no dia a dia, que acha terapêutico esse ronco, esse carro aqui é uma excelente opção. Tem alguns detalhes da história desse modelo, que é o Sandero RS, é que ele foi o único desenvolvido pela Renault Sport, fabricado fora da França, né? Ele é brasileiro. E a gente tem que contar também que o Sandero, o modelo Sandero, não é um Renault puro sangue, né? Ele é originário da Dacia, que é uma subsidiária de segunda linha da Renault, mas que aqui na América Latina é o carro-chefe das vendas da empresa. Então, isso faz desse carro ainda mais especial, assim, muito mais raro, eu repito, e ainda muito mais colecionável. Sabe, esses detalhes aqui da suspensão ser mais baixa, você só percebe mesmo assim que a suspensão te situa, que ela está mais firme, mais calibrada para ser esportiva e para ter mais estabilidade, não em quebra-mola, mas sim quando você passa assim numa rua de paralelepípedo, que você sente pela direção e pelo banco mais os solavancos que a suspensão está recebendo. Ela não filtra os solavancos que ela passa para você. Essa é a principal diferença assim, na condução cotidiana do Sandero RS para os demais modelos da linha. O Sandero, em qualquer versão, a meu juízo, já oferece mais do que a concorrência, porque ele chegou aqui no Brasil para disputar no segmento dos hatches médios, para concorrer com o Agile. Só que com as vendas em alta, ele acabou substituindo o Clio nas versões de entrada com as versões 1.0. Então, isso já faz dele um carro muito versátil. E na perspectiva esportiva aqui, que é essa versão RS, ele traz a boa robustez e durabilidade que caracterizam o modelo, né? E ele tem um grande diferencial, a meu juízo, que é ser um carro esportivo com mecânica aspirada e não turbo. Porque isso a longo prazo sugere a perspectiva da durabilidade, da robustez, do custo de manutenção, que os carros com injeção direta de combustível e turbo não têm. Quer dizer, um motor desse aí é um motor que pode passar dos 250 mil quilômetros com as manutenções adequadas, coisa que um carro com injeção direta de combustível, que um carro turbo, não tem a mesma durabilidade, por mais cuidado que o dono tenha, porque são carros que trabalham no limite da taxa de compressão, no limite da temperatura, para entregar o desempenho adequado, coisa que esse aqui faz literalmente com os pés nas costas. Ele ligado durante o dia, aparece aqui esse DRL, essa luz de condução diurna, que fica muito bonito. Eu acho que essa cor branca é a mais adequada para esse modelo. É um para-choque muito bicudo, né? Para justamente sugerir essa preocupação com a aerodinâmica e passar uma proposta ainda mais esportiva. Eu acho que é um acerto estético também aqui nesse carro.
compartilhando com vocês aqui um pouco das minhas impressões ao dirigir o Sandero RS. Ele não parece que com as experiências de Sandero que você já teve. Realmente o motor é a alma do carro, né? O motor define a personalidade do carro. Então ele não parece nada com o Sandero 1.6, 16 válvulas, que eu tenho mais experiência, nem no torque, nem na arrancada, nem no barulho, em nada. Outra coisa que me impressionou também é que esse acerto dessa direção elétrica é muito boa. Eu acho que os Sandeiros com direção hidráulica, eles costumam ser mais pesados, assim. Essa é uma crítica que eu já até faço aos Sandeiros que eu já dirigi, é que eu acho a direção deles pesada. Então, às vezes, dirigi-lo não é uma experiência agradável. E com esse aqui, essa direção elétrica casou tão bem com esse acerto de suspensão mais firme que esse carro tem, que ficou uma direção assim muito leve quando o carro está em baixa velocidade, na manobra que você faz de estacionamento, mas ao mesmo tempo, quando você aumenta a velocidade, ela fica mais firme, te passando toda a segurança que você precisa e a sensação de que o carro está muito à mão ali para você o tempo todo. Isso é muito bom. O torque é um espetáculo à parte que o Sandero RS dá. Quando você pisa e ele aumenta o giro, o seu corpo cola e a impressão que você tem é que você está assim, num avião, sabe? O carro tem um torque em baixa tão grande que você, quando pisa, para que você cola assim. São 150 cavalos, né? É uma cavalaria de responsa que acorda cedo para te lembrar que você está aqui ao volante de um esportivo. Isso é muito gostoso. E é um carro assim, tão à mão, que ele parece uma armadura. Esse banco de concha passa ainda mais essa impressão de que o carro te vestiu e ele tá ali para executar o que você quer, sabe? É um carro que tem toda a robustez mecânica que é consagrada aqui da linha Renault Dacia, com essa pimenta esportiva que, a meu juízo, singulariza o carro, faz da condução dele uma experiência única e muito prazerosa. Eu quero, nessa oportunidade, agradecer o meu amigo Francisco André pela oportunidade que ele me deu aqui de poder passar essa tarde tão agradável aqui brincando com esse esportivo. Eu acho que é o primeiro esportivo puro sangue que eu dirijo e eu consigo entender porque que o povo gosta tanto de esportivar os seus carros, né? Porque quando você esportiva, você bota um acessório aqui, um outro lá, você adorna ele parecendo que ele tem esse espírito e essa tocada, esse motor, esse torque, essa arrancada que esse Sandero RS tem aqui. É muito gostoso, é uma experiência única. Esse carro está à venda e quem quiser comprar ou quiser mais informações, o link do anúncio dele nas plataformas está aqui embaixo no YouTube, onde tem o preço, o contato com o proprietário. E aí, você estiver interessado em comprar um esportivo nacional que tem um bom custo de manutenção, o seguro na casa de R$ 1.800, o IPVA baixo e esse torque tão prazeroso para você utilizar no dia a dia, é um carro gostoso de dirigir mesmo. É um carro que não te cansa, assim, sabe? Pode ser em viagem longa, em viagem curta, dentro da cidade. A possibilidade de você dar esse kickdown no sinal e ele te responder rápido, com um giro que sobe rápido, com muita estabilidade, é uma coisa muito gostosa. Mais uma vez, quero agradecer ao meu amigo André por ter cedido o carro. Quero agradecer a você aí que me acompanha pela audiência. Muito obrigado. Até a próxima.